Bom dia, pessoal! Que alegria estarmos aqui juntos nessa manhã, nessa quinta-feira, para meditarmos na palavra de Deus e orarmos por nossas famílias. Sim, hoje nós vamos compartilhar com vocês o texto de Jeremias, capítulo 5. E ao final desse período de meditação bíblica, queremos orar também pela sua vida e pela sua família. Então, te convidamos a acompanhar conosco até o final dessa transmissão. Nós estamos lendo as percepções proféticas que Jeremias teve, aquilo que ele viu e ouviu, tanto o que aconteceria com Israel e Judá no contexto histórico logo após os seus dias, por ocasião da ida do povo de Judá ao cativeiro na Babilônia, como também aquilo que o apóstolo Paulo comentaria nos dias da igreja primitiva. E é lógico que essas palavras servem para nós hoje, para conhecermos mais sobre a justiça, o coração, os desejos de Deus e também como nós podemos nos relacionar com o Senhor de forma sincera e viver o melhor que Ele tem preparado para nós. E algo interessante, observe que essas mensagens que nós lemos de juízo, do chamado do profeta para se arrependerem, para o povo se voltar para o Senhor, porque para aqueles que não se arrependessem, haveria justiça, haveria dificuldades, haveria um tratamento duro da parte de Deus. Essa é a mesma mensagem neotestamentária. Quando nós lemos, por exemplo, o livro de Romanos capítulos 1, 2 e 3, ele vai começar mostrando como esse problema do pecado é universal e todo aquele que, mesmo tendo recebido de Deus o dom do arrependimento, rejeitar a verdade de Deus, rejeitar viver a vida que Deus tem para nós, essas pessoas vão experimentar juízo e vão experimentar más consequências. Talvez isso não seja pregado muito hoje em dia, mas quando nós olhamos de perto a mensagem apostólica, ela é muito semelhante à mesma mensagem que os profetas já anunciavam no chamado Antigo Testamento. Então nós vamos ver hoje em Jeremias capítulo 5, como o apóstolo Paulo também escreveu em Romanos 3, que todos pecaram, foram separados, destituídos da glória de Deus. E para aqueles que rejeitarem a verdade, trocando-a pela infidelidade, pela injustiça, haverá juízo e eles experimentarão más consequências. Então acompanhe conosco essa leitura, Jeremias 5, e ao final vamos orar pelas nossas famílias e apresentar nossos motivos de oração em concordância, em fé diante do Senhor. Amém. Vamos orar então por um dia muito abençoado. Hoje é um dia especial para nós, é a formatura da Sarinha, na escola que nós chamamos aqui Elementary School, que é uma escola elementar como se fosse o quarto ano, né? O primário no Brasil. Então a gente tá tudo arrumadinho, assim que a gente acabar a live, a gente tá indo. Então vamos orar pedindo a bênção do Senhor para esse dia e para esse momento devocional juntos. Pai, muito obrigado pelo teu amor, o teu cuidado. Obrigado porque o Senhor sempre nos chama ao arrependimento, sempre nos chama para estar perto de ti. Então fala conosco através dessa mensagem, abra os nossos olhos para ver, Pai, e os nossos ouvidos para ouvir a tua mensagem. Em nome de Jesus, amém. Diz assim então, Jeremias capítulo 5, acompanhem conosco. Percorram as ruas de Jerusalém, observem com atenção, procurem nas suas praças, se puderem encontrar alguém que haja com honestidade e busque a verdade, então eu perdoarei esta cidade. Essas palavras nos lembram de Gênesis 18, quando o Senhor Deus, conversando com Abraão, anuncia que iria destruir a região de Sodoma e Gomorra. E depois de insistir em sua conversa com Deus, Abraão chega ao número 10. Senhor, se houver 10 justos nessa cidade, o Senhor ainda vai destruir a cidade, mesmo tendo ali 10 justos? E o Senhor responde, não. Se houver 10 justos, eu não destruirei a cidade. E nós sabemos o que aconteceu depois daquilo. Ou seja, o Senhor não encontrou nem mesmo 10 justos e foi a causa da destruição da região de Sodoma e Gomorra. Verso 2, Jeremias 5:2. Embora um digam, tão certo como vive o Senhor, ainda assim juram falsamente. Senhor, não é a fidelidade que os teus olhos procuram? Tu os feriste, mas eles nada sentiram. Tu os deixaste esgotados, mas eles recusaram a correção. Endureceram o rosto mais do que uma rocha e recusaram a arrepender-se. Pensei, eles são apenas pobres e ignorantes, porque não conhecem o caminho do Senhor, as ordenanças do seu Deus. Irei aos nobres e falarei com eles, pois sem dúvida eles conhecem o caminho do Senhor, as ordenanças do seu Deus. Mas todos eles também quebraram o jugo e romperam as amarras. Por isso, um leão da floresta os atacará,
Um lobo no deserto os destruirá. Um leopardo ficará à espreita nos arredores das suas cidades, para despedaçar qualquer pessoa que delas sair. Porque a rebeldia deles é grande, e muitos são os seus desvios. Por que eu deveria perdoar você? Os seus filhos me abandonaram e juraram por aqueles que não são deuses. Embora eu tenha suprido as necessidades deles, cometeram adultério e frequentaram as casas de prostituição. Eles são garanhões bem alimentados e excitados, cada um relinchando para a mulher do seu próximo. Não devo eu castigá-los por isso? Declara o Senhor. Não devo eu vingar-me de uma nação como esta? Subam por entre as suas vinhas e destruam-nas, mas não acabem totalmente com elas. Cortem os seus ramos, pois eles não pertencem ao Senhor. Porque o povo de Israel e o povo de Judá foram totalmente infiéis a mim, declara o Senhor. O profeta segue lembrando a ilustração entre o casamento de um homem e uma mulher, mostrando como o povo de Deus havia sido infiel para com o Senhor no seu relacionamento. No verso 12 diz: mentiram acerca do Senhor, dizendo... Aqui Jeremias está falando das palavras anunciadas por muitos falsos profetas que viviam naquela época, dizendo: ele não vai fazer nada, nenhum mal nos acontecerá, jamais veremos espada ou fome. Os profetas não passam de vento e a palavra não está neles. Por isso, aconteça com eles o que dizem. Portanto, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, porque falaram essas palavras, ou seja, os profetas falsos anunciaram palavras que não eram do Senhor, usaram o nome de Deus em vão. O Senhor diz a Jeremias: farei que as minhas palavras na sua boca sejam fogo, e este povo seja lenha que o fogo consome. Ou seja, à medida em que Jeremias anunciasse as verdadeiras palavras de Deus, essa palavra iria queimar nos corações do povo. E se eles não se arrependessem, iria chegar a consumir o povo. Ó Israel, declara o Senhor, estou trazendo de longe uma nação para atacar você. Uma nação muito antiga e invencível, uma nação cuja língua você não conhece e cuja fala você não entende. A aljava deles é como um túmulo aberto. Todos eles são guerreiros. Devorarão as suas colheitas e os seus alimentos. Devorarão os seus filhos e as suas filhas. Devorarão as suas ovelhas e os seus bois. Devorarão as suas videiras e as suas figueiras. Destruirão a espada as cidades fortificadas nas quais vocês confiam. E Deus continua dizendo: contudo, mesmo naqueles dias, não os destruirei completamente, declara o Senhor. O Senhor sempre tem, no fundo, mesmo nessa justiça, uma palavra de esperança. O povo não vai ser extinguido completamente. Ele fala: eu não os destruirei completamente, declara o Senhor. Quando perguntarem por que o Senhor, o nosso Deus, fez tudo isso conosco, você lhes dirá: como vocês me abandonaram e serviram a deuses estrangeiros na terra de vocês, assim, agora, servirão a estrangeiros em uma terra que não é de vocês. Anunciem isto aos descendentes de Jacó e proclamem-no em Judá. Ouçam isto, vocês, povo tolo e insensato, que tem olhos, mas não veem, que tem ouvidos, mas não ouvem. Acaso vocês não me temem? Declara o Senhor. Não tremem diante da minha presença? Porque fui eu que fiz da areia um limite para o mar, um decreto eterno, que ele não pode ultrapassar. As ondas podem quebrar, mas não podem prevalecer. Podem bramir, mas não podem ultrapassá-lo. Mas este povo tem um coração rebelde e obstinado. Eles se afastaram e foram embora. Não dizem no seu íntimo? Temamos agora o Senhor, o nosso Deus, aquele que dá chuvas do outono e da primavera no tempo certo e nos assegura as semanas fixas da colheita. Contudo, os pecados de vocês têm afastado essas coisas. As faltas de vocês o têm privado destes bens. Há ímpios no meio do meu povo, homens que ficam à espreita como em um esconderijo de caçadores de pássaros, que preparam armadilhas para capturar gente.
As suas casas estão cheias de engano, como gaiolas cheias de pássaros. Assim, eles se tornaram poderosos e ricos, estão gordos e bem alimentados, e não há limite para as suas obras más. Ou seja, como consequência da bênção e da riqueza que Deus deu, eles se voltaram contra o Senhor e multiplicaram as suas obras. Não há limite para as suas obras más. Não se empenham pela causa do órfão, nem defendem os direitos do pobre. Não devo eu castigá-los, declara o Senhor. Não devo eu vingar-me de uma nação como essa? Uma coisa espantosa e horrível acontece nessa terra. Os profetas profetizam mentiras. Os sacerdotes governam em proveito próprio, e o meu povo gosta dessas coisas. Todavia, o que vocês farão quando tudo isso chegar ao fim? Então Deus aqui dando essa mensagem, mostrando para eles que os caminhos deles não estão corretos, eles estão buscando profecias que parece que o agradam, sacerdotes que estão fazendo obra para o seu próprio proveito, não algo para glorificar a Deus, e tantas situações onde eles estão trocando o Senhor deles, o Deus de Israel, por outros deuses e colocando a sua confiança em outros povos, Sim. Né, meu amor? E esses escritos nos lembram bastante dos nossos dias de hoje também, quando nós visitamos grandes centros urbanos, lugares onde há riqueza e prosperidade, nós encontramos também tanta depravação moral, aquilo que podemos entender que no futuro não vai gerar boas consequências, não vai resultar em famílias prósperas, não vai resultar em mais riqueza, mas sim em decadência. Quando uma sociedade começa a se deteriorar e a valorizar aquilo que é pecado, inverter valores, como diz nesse último verso, quando começam a reconhecer falsos sacerdotes ou falsos profetas que usam o nome do Senhor em vão, e quando começam a aceitar no governo pessoas corruptas e ainda aceitam e gostam disso, o resultado não será bom. Veja, eu vou compartilhar apenas mais 3 versos do que o apóstolo Paulo escreveu na sua carta aos Romanos, para mostrar que essas palavras do profeta Jeremias eram reafirmadas pelos apóstolos, pelo ensino de Jesus e dos seus discípulos, e elas são tão válidas hoje como eram naquela época. Naquela época, como um chamado para nós voltarmos nosso coração para o Senhor, trazermos a nossa família para mais perto de Deus, orarmos pelas nossas cidades, pela nossa sociedade. Paulo escreveu no capítulo 1 aos Romanos, verso 18, que a ira de Deus é revelada do céu contra toda a humanidade, contra toda a impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça, ou seja, trocam aquilo que é a verdade de Deus pelo engano, pela injustiça, pela mentira. No capítulo 2, Romanos 2:8, o apóstolo Paulo escreveu: para os que buscam os seus próprios interesses, para os que rejeitam a verdade e seguem a injustiça, haverá ira e indignação. E no capítulo 3 ele escreve que agora, porém, se manifestou uma justiça que provém de Deus. Paulo também mostra que haverá uma justiça, uma consequência ruim para aqueles que trocam a verdade pela injustiça. Mas ele também reafirma a esperança da graça de Deus para aqueles que voltam seus corações em fé para o Senhor. Se manifestou agora uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Uma justiça de Deus que é mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Então, à medida em que Paulo reafirma o ensino dos profetas de que haverá a ira de Deus sobre aqueles que estão trocando a verdade pela mentira e pela injustiça, ele também reafirma que há uma justiça que nós podemos experimentar no nosso relacionamento com Deus, que não é a consequência de nossas simples boas escolhas ou da nossa capacidade de sermos bons, mas sim da nossa fé em Jesus Cristo. Amém. Quando nós recebemos o Espírito Santo, ao crermos em Jesus, nós recebemos o fruto do Espírito, uma capacidade de vivermos em comunhão com Deus e sermos parte da agenda de Deus, da construção do reino de Deus na terra e de influenciarmos positivamente a nossa família e a nossa sociedade. Então, eu e a Rafa gostaríamos de orar pela sua família, pela cidade onde você mora. Vamos hoje estar apresentando os nossos vizinhos, orando para que Deus derrame esse arrependimento, de forma que a graça dele seja irresistível e nossos corações se voltem com arrependimento para o Senhor, para vivermos o melhor que ele tem para nós e para as nossas famílias. Sim. Vamos orar juntos, que o Espírito Santo está falando com você.
Pai, nós te damos graças porque lembramos com esses escritos da sua justiça, da sua fidelidade, do compromisso da tua palavra, que o Senhor é um Deus que fala e Sim, meu cumpre. Pai. E nos lembramos que o Senhor é um Deus longânimo, perdoador, Sim, muito misericordioso, obrigada, que meu nos Pai. dá pela sua bondade o arrependimento como Sim, um dom. Senhor, muito Obrigado, obrigada. Pai, pela mensagem do Evangelho, pelo preço que o Senhor Jesus pagou na cruz do Calvário, pela Sim. nossa redenção e reconciliação com o Senhor, e pelo teu Espírito Santo, que o Senhor nos dá para nos mostrar a verdade e nos guiar em todos os teus caminhos. Nós nos arrependemos, Pai, por nós mesmos, por nossas famílias, Amém, Senhor pela Jesus. sociedade em que vivemos, Sim, e pedimos Pai. o teu perdão, tua graça e misericórdia, que o Senhor nos alcance, Pai, pela tua muita misericórdia, misericórdias que são renovadas hoje a cada nova manhã. Renova-nos, Pai, na tua presença e nos ajude a voltarmos nosso coração completamente para o Senhor. Assim Para que a seja, nossa meu Pai, em família nome possa de Jesus. experimentar nos anos que estão por vir e no nosso futuro, não ira, não castigo, mas sim da bondade do Senhor, Sim, da tua Pai, a tua bênção que fidelidade. enriquece e não traz dores, da paz e justiça duradouros que o Senhor nos promete. Amém, Senhor, Eu e a que Rafa assim oramos seja. por essas pessoas que estão conectadas conosco Receba, agora, Pai, orando cada pelos um, seus em nome de casamentos, Jesus. pelos seus Sim, filhos, Pai, toma aqueles seus que têm os seus lares, netos. em Pedimos que nome o de Senhor Jesus. mude, Pai, os nossos corações, que Sim, o Senhor Pai. trabalhe em nossas casas, trazendo a tua paz, nos Sim, meu ajustando a Pai. fazer os ajustes necessários Amém, e também Senhor. experimentarmos a manifestação da sua graça e do seu poder cumprindo para conosco o seu bom propósito. Abençoamos essa pessoa que ora conosco agora, declarando sobre a sua vida e sobre a sua casa a paz do Senhor Jesus, Que assim que seja, excede meu todo Pai. entendimento humano. Guarde seu coração e seus pensamentos em Cristo Jesus. Que o Senhor guarde os nossos lares na tua paz. Sim, meu Pai. Complete para conosco, Pai, a tua boa obra. Recebe cada nome apresentado ao Senhor em oração agora, cada motivo de oração. Recebe, Nós oramos meu Pai. com fé e com ações de graças em nome do Senhor Jesus. Amém. Então, um dia muito Graças a abençoado aí Deus. para vocês. Um abraço para todos vocês que estão online conosco. Não deixem de compartilhar, enviar, seja através de uma mensagem ou compartilhar no Face. Se você está no YouTube, dá para compartilhar o link do YouTube ou do podcast. Sim. Sempre compartilhe com seus amigos e vamos crescendo em conhecimento. E que assim, como disse nesse texto, que Deus possa abrir os nossos Amém. olhos, abrir os nossos ouvidos, que nós não estejamos como o povo que tinha olhos, mas não viam, ouvidos e não ouviam. Mas nós seremos diferentes. Nós vamos ver, ouvir Amém. e reconhecer a bondade e a fidelidade de Sim. Deus e permanecer nos caminhos de Deus em nome de Jesus. Assim Nós, seja. nossa família. Deus abençoe sua casa, sua família. Nós amamos vocês. Um abraço.